Quero compartilhar uma mensagem hoje a respeito do que nós louvamos, a respeito do que nós cantamos como igreja, e eu acredito piamente na palavra do Senhor que nos sustenta, né? Quando a gente falamos, vem com o teu reino, um reino inabalável, só existe uma maneira de nós compreendermos o que torna esse reino inabalável, amém? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, fala o que torna esse reino de Deus um reino inabalável. O que torna, Hugo? O que torna esse reino inabalável? O que torna a minha caminhada com Cristo inabalável? Quando compreendemos o que torna a minha vida com Cristo inabalável, nós vamos perceber que diante da tribulação, que diante da circunstância, algumas coisas acontecem, mas Jesus Cristo nunca sairá dos nossos planos, amém? Você vai mudar muita coisa, você vai tomar decisões, você vai fazer redirecionamento na sua vida, em algumas áreas, mas você vai perceber que a sua caminhada é uma caminhada inabalável, amém? Importante nós entendermos isso. Hoje pela manhã eu estava tomando um café com a minha esposa, no café da manhã, e a gente conversando a respeito de um casal de amigo nosso, recém-casado, e ela falou assim, pô, fulano e fulana se separaram, você ficou sabendo? Eu falei, não, e para mim nasceram um para o outro, assim, um casal tão lindo, um casal, pessoas tão boas, jamais eu imaginaria o divórcio, né, a separação naquele casal, não passava na minha cabeça nunca. Inclusive vi as fotos da moça recentemente, e apesar dele não estar, aquela união parecia tão estável para mim, fazia tão sentido, que mesmo ele não estando na foto, imaginei eu, de que eles estavam viajando juntos, né? Mas o que mantém hoje o nosso casamento, amados? Jesus. Não existe outro além de Jesus, porque quando você tem Jesus, você tem alguns valores do reino, alguns princípios, como quem nos uniu foi Deus, o homem não pode separar, e de que o divórcio ele não está na nossa leque, né? Na nossa listagem de opções de como resolver problema, amém? Não está, só Jesus pode trazer clareza, só Jesus traz compreensão no nosso coração a respeito dessas coisas. Muitas vezes negligenciamos Jesus e achamos que podemos andar com as nossas próprias pernas, mas nós não podemos, amém? Não podemos. Jesus é a base, o fundamento para tudo na nossa vida, amém? Glória a Deus por isso, que Jesus seja exaltado. E eu quero compartilhar esta noite, está lá em Hebreus 10:14, se você puder abrir a sua Bíblia, a maior das bênçãos, amém? Quem é abençoado aqui, diga glória a Deus. Aleluia, aleluia, eu sou abençoado. Você poderia fazer uma camiseta escrito, né? Eu sou abençoado, seria uma ótima camiseta, né? Entender, né? Quem tem bênção, amém? Se você tem uma bala, né? E a pessoa te pede a bala, você não tem uma bala para dar, sim ou não? Amém? Se nós somos abençoados em Cristo Jesus, o que isso significa? Significa que eu tenho algo para dar para alguém, amém? A gente tem algo, nós somos abençoados no Senhor. Mas eu quero te mostrar hoje a maior de todas as bênçãos. Existe uma bênção maior de todas, de todas. Hebreus 10:14 diz, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados, amém? Porque oblação significa uma só oferta, para que você entenda um pouco melhor, mas está dizendo, pois com uma só, amém? Uma só, entenda isso, por favor, entenda o que está dizendo, porque o que esse versículo diz, ele é algo muito grande, muito genuíno, muito precioso. Uma pessoa hoje que recebe na Mega Sena, que ganha uma acumulada ali,
Você acha que essa pessoa ela pode fazer muitas coisas na vida dela diferentes? Sim ou não? Sim. Mas quantas vezes é necessário ela ganhar na Mega Sena acumulada para ela fazer muitas coisas? É necessário ela ganhar muitas vezes? Quantas? Uma vez. O que nós recebemos em Cristo Jesus é muito maior, muito superior. Então, o que nós recebemos, eu não preciso receber inúmeras vezes, mas com o que eu recebi em Cristo Jesus uma única vez, é o suficiente para mudar a minha história, a minha vida, os meus planos, os meus objetivos, a minha esperança, pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. Nós temos falado estes dias, e para mim isso tem se tornado cada vez mais relevante. Quem está na vida da igreja, inserida nos cursos, nos discipulados, nas células, vai percebendo que é uma continuidade, que aquilo que a gente vai compartilhando é uma continuidade. Nós falamos algo muito poderoso na quarta, e o que nós estamos falando hoje é uma continuidade àquilo que nós falamos já na quarta, de uma maneira muito profunda, muito libertadora. A chave para se viver com maior confiança e ousadia é saber, antes de tudo, que todos os nossos pecados foram perdoados. Essa é uma chave poderosíssima do reino de Deus, para que em Cristo Jesus tenhamos ousadia, para que quando nós entremos em um lugar aonde aparentemente é um lugar escravizados por Satanás, aonde aparentemente existe um espírito de miséria, um espírito de pobreza, essa concepção da chave do reino de Deus nos traz ousadia para entrar nestes lugares e entender e declarar quem Jesus Cristo é, o poder libertador de Jesus Cristo. Hoje, como um filho amado de Deus, saiba que seu Pai Celestial não está zangado com você, não está zangado com você, Ele não está bravo, porque todos os seus pecados foram punidos, julgados, condenados no corpo de Jesus, amém? O que faz com que eu tenha os meus pés firmados na fé em Cristo Jesus de uma maneira inabalável? Muitas coisas podem mudar na minha vida. O meu chefe, ele pode vir e dizer demitido. Eu posso sair lá fora e olhar e o meu carro já não estar mais lá, alguém levou. Existem muitas coisas que estão ao nosso redor, boas e ruins, que nós não temos domínio, que nós não podemos evitar, mas a segurança que nós temos é que nós fazemos parte de um reino, e um reino inabalável, e que os nossos pés estão fitos, firmados. A certeza que nós temos é que ninguém pode tirar de nós aquilo que foi feito de uma vez por todas para sempre, aquilo que foi feito no corpo de Jesus, amém? E quando eu entendo aquilo que foi feito no corpo de Jesus, quando eu entendo que Ele foi punido, que Ele foi julgado pelos meus pecados na cruz, eu tenho a certeza de que todos os meus pecados foram perdoados, sim ou não? Então eu vou perceber que mesmo que as coisas mudem, que as coisas aconteçam, essa certeza faz com que o reino de Deus no qual eu faço parte seja inabalável, porque a minha vida com Cristo não vai mudar, as coisas ao meu redor podem mudar, mas a paz, a alegria e a justiça do reino de Deus, isso não vai mudar na minha vida, amém? Isso não vai mudar.
É isso que vai te levar do ponto A ao ponto B, não do ponto A para se encontrar no ponto B com Jesus Cristo, não é isso, mas é no ponto A, entendendo o que Jesus Cristo recebeu na cruz, para que assim você vá para o ponto B, não ao encontro de Jesus, mas sabendo o que Jesus fez, sabendo quem Jesus é. Ainda há muitos cristãos, amados, muitos cristãos, lutando contra a culpa, contra o medo, contra a condenação, contra a acusação, porque não tem convicção de que todos os pecados eles foram perdoados de uma vez por todas, de uma vez por todas. E o que nós vemos de uma maneira muito suscetível é que cristãos continuam se escondendo do Pai Celestial, em vez de correr para os braços do Senhor com ousadia, em vez de correr para o trono da sua graça e receber misericórdia do Pai, porque Jesus Cristo, Ele tem prazer em suprir aqueles que necessitam, amém? E se você entrou aqui hoje necessitando de algo, extraia isso de Jesus, Ele tem prazer nisso. Hebreus 4,16 mostra na palavra de Deus que nós somos chamados em Cristo Jesus a se achegar com confiança. Mas se achegar aonde com confiança? Ao trono da graça, ao trono de Deus. Em Hebreus 4,16 diz: cheguemos, pois com confiança ao trono da graça. Existe um trono, igreja. Vamos voltar um pouco. Existe um reino, amém? E neste reino existe um trono. E nesse trono existe um rei. E tanto o rei quanto o trono é nomeado como graça. Existe um trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Onde é que nós achamos graça? No trono da graça. Eu acho graça quando eu corro em direção ao trono da graça, quando eu corro em direção ao Senhor. Lá eu acho graça, misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O que é que vai ajudar eu e você no tempo oportuno? A graça. O que é que vai fazer os meus pés estarem inabaláveis neste reino, no tempo oportuno? A graça, o reconhecimento de que Jesus foi punido, o reconhecimento de que Jesus foi julgado no meu lugar, amém? É isso que faz um tempo oportuno. Em Efésios 1:7, porque quando nós vamos enxergando a vida da igreja é muito semelhante ao que está escrito na palavra de Deus. Quando nós vemos o corpo de Cristo, a manifestação do dia a dia dos irmãos, a manifestação dos filhos de Deus, nós vemos que existe muita semelhança com as pessoas que já partiram, que já adormecem. Existe muita semelhança, existe coisa, eu estava falando hoje no início desse culto, existe coisa que nós precisamos orar e dizer: Senhor, revela a tua vontade, revela o teu querer. Mas existe coisas que a Bíblia já nos mostra, que a palavra de Deus já nos revela, nós conseguimos enxergar. Quando nós voltamos um pouquinho, e essa é uma boa referência para nós sempre, entender a natureza do homem sem Deus, amém? Ou aquele homem que estava glorificado por Deus e perdeu a glória de Deus.
Onde é que eu enxergo isso? É lá no Éden. Nós vemos que eles se esconderam. Como que Adão e Eva se escondeu lá no jardim? Humilhados pela vergonha, por medo, amém? Por que você se escondeu? A resposta foi: tive medo. Isso faz com que as pessoas se escondam. Mas como nós podemos romper esse ciclo, né? Podemos chamar de ciclo da derrota, e também é só uma maneira de nós, de certa forma, taxarmos algo aqui. Mas o que é esse ciclo da derrota? Como eu posso romper um ciclo da derrota, onde um dia eu estou bem, o outro dia eu não estou bem, um dia eu estou intenso no Senhor, outro dia eu não estou intenso? É a certeza do perdão, amém? Certeza do perdão. Nós estávamos falando de família, de casados para sempre, se eu não tiver certeza do perdão, se eu não entender que eu não sou melhor do que minha esposa, ela não é melhor do que eu, e nós vamos ali, aonde em vez de eu me preocupar em cobrar mais dela, mas eu entender que eu preciso em Cristo, compreender o amor dele em mim, amém? Para que eu possa avançar. Em vez de olhar para lá, eu olho para mim e percebo o perdão que existe sobre a vida dela, que existe sobre a minha também, que já não existe mais a exigência sobre a vida dela, e também não existe mais sobre a minha um relacionamento único e genuíno com Jesus Cristo. Nós corremos o risco de estar no ciclo da derrota. Para viver, amados, acima da derrota, nós somos mais que vencedores, amém? É isso que nós somos em Cristo Jesus. Então, para nós vivermos acima desse ciclo, acima dessa derrota, e experimentar uma vitória, e entenda o que é a vitória no Senhor. A vitória do Senhor é uma vitória duradoura. Fala, duradoura. É isso que o Senhor tem na sua vida, na sua família, na vida dos seus filhos, na vida dos seus pais. É isso que o Senhor tem no seu relacionamento. O Senhor tem uma vitória duradoura. Essa duradoura, ela vem quando? É crucial que eu entenda a respeito do perdão. É crucial que eu esteja com consciência de perdão. É necessário isso. No instante que você convidou Jesus para entrar no seu coração como Senhor e Salvador de todos os seus pecados, eles foram perdoados, sim ou não? Sim. Seus pecados passados, seus pecados presentes e seus pecados futuros. Olha o que a palavra de Deus diz em Efésios 1:7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua, a redenção e a remissão. Eu disse assim, eu vou pregar sobre a maior das bênçãos, amém? Sabe por que as pessoas acham que aquele fulano ali morreu? Por que foi? Ele não tem Cristo e ele morreu. Aí a compreensão foi amaldiçoado, né? Não é isso? Se não tem Jesus Cristo, ele está debaixo de uma maldição. E aí ele morreu debaixo dessa maldição. Então eu preciso entender por que o perdão dos meus pecados, ele se torna a maior bênção na minha vida. Se o meu relacionamento com Deus antes era, se eu sou uma pessoa boa, eu recebo, amém? De Deus. Se eu sou uma pessoa má, eu não recebo de Deus. Isso na antiga aliança, na lei, amém? Isso quer dizer assim, se você cumprir as exigências, você é abençoado, amém? Abençoado. Na nova aliança nós somos abençoados mediante Jesus Cristo, amém? Mas como que as bênçãos de Jesus Cristo alcançam as nossas vidas? É uma pergunta que com a resposta dela nós entendemos o porquê nós somos abençoados por Deus.
Se não é mais exigência, eu sou abençoado porque o sangue de Jesus me purificou, me santificou, me tornou filho, amém? O sangue de Jesus, o fato de eu ter os meus pecados apagados, aniquilados, faz com que uma promessa de Deus se cumpra na minha vida, amém? Deuteronômio nos diz assim: eu não vou tomar emprestado, mas eu vou emprestar às nações. Lá em Deuteronômio 28, 3 ou 4 talvez, está dizendo isso, mas está dizendo assim: se você ouvir a Deus, se você obedecer a Deus, mas Jesus obedeceu, nós vamos ver aqui hoje. Então, se eu recebo perdão sobre a minha vida dos pecados, e eu compreendo isso, eu entendo que eu sou abençoado. Eu não vou tomar emprestado, eu vou emprestar, amém? Eu sou abençoado por quê? Porque eu recebi a bênção dos pecados perdoados, está claro? Quando eu tenho a confiança de que eu vou entrar num lugar, amém? Já recebeu uma palavra dessa? Eu vou declarar sobre a sua vida: aonde você pisar, prosperará, amém? Recebe isso? Todos receberam? Aonde você pisar, prosperará. É a palavra do Senhor que diz isso para a igreja. É uma bênção, sim ou não? Sim, mas essa bênção hoje na minha vida e na sua vida só é possível porque nós recebemos a bênção dos pecados perdoados, que é o que nos fez filho e que nos dá a certeza que aonde a gente pisar hoje, fazendo parte deste reino, prosperará, amém? Se eu dizer assim, aonde você tocar a sua mão, é bíblico, está lá em Deuteronômio também 28, depois você pode ler, tem uma listagem de bênção para você, maravilhosa, que é sua em Cristo Jesus, mas compreenda que existe uma bênção maior de todas, porque aonde que eu te disser, né, no momento que eu te disser, aonde você tocar a sua mão, abençoado será, amém? Porque hoje você pode tocar para abençoar algo, é porque você recebeu a maior de todas as bênçãos, que é o perdão dos seus pecados. Então, quando nós olhamos para uma listagem do que nós somos em Cristo Jesus hoje, quando nós olhamos para uma sequência do reino de Deus que nos faz filhos, entre outras muitas promessas que tem sobre nós, nós entendemos que isso só se faz possível porque houve redenção, amém? O Cício já está em Deuteronômio, eu estou em Efésio, filho. Deuteronômio, os irmãos só anotam, amém? Para ler em casa, a confundir os irmãos. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Quais são as riquezas? Aonde você pisar, prosperará. Aonde você tocar, abençoado será. Você não tomará emprestado, mas você abençoará, dará emprestado às nações. Existem inúmeras, porque existe remissão, porque existe pagamento sobre a sua vida. A partir do momento em que nasceu de novo, você está em Cristo. E esta é a chave. O que nos faz nascer de novo é crer. Quando que eu tenho os meus pecados perdoados? Quando eu creio em Cristo Jesus. Não precisa tentar receber perdão não. Fala para a pessoa do seu lado, fala, não precisa ficar tentando receber perdão, irmão. Você já tem o perdão dos seus pecados. E esse perdão, amados, que nós temos em Cristo Jesus hoje, ele é mensurado não pelo que eu faço, mas pelas riquezas de sua graça, amém? Ele é rico, é abundante, e é dessa forma que nós mensuramos. Se existe no reino de Deus riquezas em sua graça, que nos permite o perdão dos pecados, ele perdoa pouco ou muito, é riquíssimo, amém? É de maneira abundante. O seu favor, amado, imerecido, não é conquistado e não é adquirido. É um favor imerecido, nós não recebemos isso, mas somos extremamente agraciados. Romanos 6, 23,
Nós olhamos para a palavra de Deus e começamos a compreender a maior de todas as bênçãos em nossa vida, a grande chave do reino de Deus. Chave para quê, Parra? A chave para que você tenha uma caminhada no reino de Deus de maneira inabalável. A maneira inabalável é a compreensão de que todos os seus pecados foram perdoados. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então, se ainda existe pessoas diante de doenças, pessoas diante da depressão, diante da tristeza, diante do desânimo, diante da falta de esperança, eles estão vivendo ali um salário que não era para se viver. Eles estão recebendo algo, me dá que é meu, não é seu, não receba esse salário, porque o salário da morte não é para quem creu em Cristo Jesus, é para quem rejeitou Cristo Jesus, é para quem disse eu não preciso de Cristo Jesus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. É um dom gratuito, amém? O dom gratuito. Peça ao Senhor, enquanto nós estamos falando aqui, vá no seu lugar clamando ao Senhor, fala: Senhor, me revela isso, traz isso no meu coração, que isso seja de dentro para fora, que esteja além do que eu estou lendo, além do que eu estou ouvindo, que o teu Espírito aqui, a terceira pessoa da Trindade, continue ministrando dentro de mim, porque em outras palavras, a punição pelo pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele também nos diz, que sem derramamento de sangue, não há remissão. Sem sangue não existe a bênção sobre a nossa vida. Sem sangue não existe a misericórdia, a graça, a riqueza de Deus sendo derramada sobre nós. Ela é derramada através do sangue de Jesus. Hebreus 9:22 nos mostra que em quase todas as coisas, quase todas, segundo a lei, Hebreus 9:22, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, não há bênção, não há pagamento, há punição, há morte, há tristeza, há choro. Parece que não, amados, mas às vezes nós não temos essa vida de vitória, não vencemos o ciclo da derrota. Por quê? Porque não falta compreensão, nos falta compreensão da beleza, do pagamento, e do que vem acompanhado do pagamento. Imagine você entrando no supermercado e dizendo: pega tudo lá, pega esse carrinho aqui, está vendo o tamanho dele, é grande, não é? Então vai e pega o máximo de coisa que você puder lá, enche ele, transborda ele, viva dessa forma, pega abundante, e você vai lá e pega tudo. Mas muitas vezes as pessoas estão com um carrinho e dizem: eu aceitei Cristo Jesus, mas vive na sua vida, no dia a dia, as coisas estão difíceis, não compreende. Como é que está, irmão? Está difícil. Eita, essa economia, está difícil, eu estou desanimado, eu estou triste. Mas o Senhor Jesus Cristo quer, através do teu sangue, que não somente o receba como Senhor e Salvador, mas que faça da parte deste reino inabalável, e que este sangue, que é o pagamento sobre você, existe um pagamento, amém? Existe um pagamento, Não tem aquele louvor que a gente canta: eu era órfão, hoje eu sou filho, eu era órfão, hoje eu sou filho. O que significa isso, amado? Você já foi visitar um orfanato? Você já viu a vida de uma criança num orfanato? Imagina a vida daquela criança agora, a pessoa mais rica de São Paulo, indo lá e dizendo: eu vou adotar esse garoto aqui. Como é que a vida dela vai ficar? É da mesma forma? Sim ou não? Lógico que não. Lógico que não. Vai ter orientação, vai ter estudo, vai ter amparo, vai ter amor da família, vai ter o suprimento daquela casa. Nós éramos órfãos, hoje nós somos filhos de Deus.
E o que nos faz filhos de Deus é o pagamento, é o sangue. O sangue, portanto, é necessário para o perdão dos pecados. E é por isso que sobre a velha aliança, da lei, o pecado era coberto temporariamente através do sangue de animais. Mas qual que é as boas novas do Evangelho de Deus? É a compreensão. As boas novas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que desceu do céu, desceu para a terra e se sacrificou na cruz. Para quê? Para te dar uma vida inabalável. Uma vida inabalável, com sonhos inabaláveis, com planos inabaláveis, projetos de Deus inabaláveis, um ministério inabalável, um casamento inabalável, um trabalho ali inabalável. Tudo aquilo que você faz parte é estudo, é escola, é universidade, é um curso inabalável, inabalável. Seu sangue perfeito e sem pecado cobriu tudo, e ao cobrir tudo nós recebemos essa bênção da parte de Deus, a maior das bênçãos que muda tudo ao nosso redor. Eu e você, amados, nós não podemos pagar pelos nossos pecados. Às vezes nós queremos, ou queremos até que outras pessoas paguem pelos seus próprios pecados, mas nós não podemos, de modo que o que? Jesus fez por nós. E se Jesus fez por nós, o maior e mais interessante convite de Jesus, não fique tentando isso, mas desfruta do Senhor, desfruta de Deus, porque agora em Cristo Jesus, todo aquele que nele crê não morrerá, mas receberá o dom da vida eterna. Romanos 4:7, nós vamos ler o 7 e o 8. Davi descreve bem-aventuranças, amém? Nós já lemos isso em outra ocasião, mas eu quero ler de novo, para que você compreenda mais. Ele diz assim: você é abençoado, amém? E muitas vezes você lê esse texto, talvez você leu esse, quem já leu esse texto aqui, sabe do que eu estou dizendo? Já leram? Alguém já viu? Eu compartilhei alguma vez, você marcou aí em algum lugar? Muitas vezes as pessoas lêem esse texto, que é algo muito poderoso, mas pensam assim: eu sou abençoado. Por que eu sou abençoado? Eu sou abençoado porque Deus esqueceu os meus pecados, porque Deus perdoou os meus pecados, eu sou abençoado, amém? É verdade, mas a compreensão não está em dizer assim, todas as outras bênçãos dependem disso, por isso que ele está dizendo que você é abençoado, amém? Ele não está dizendo que você é somente abençoado porque isso aconteceu, mas ele está dizendo, você é abençoado porque essa é a chave para todas as outras que estão inclusas num relacionamento entre pai e filho. Todas as outras promessas de Deus estão com base nisso. E aí ele diz, bem-aventurado, o quão abençoado você é. Romanos 4:7 diz: bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Ele está dizendo, você é abençoado porque as suas maldades são perdoadas e os seus pecados são cobertos. Por quê? Porque através dessa bênção, a maior de todas as bênçãos, existe uma outra listagem de bênçãos, nós vamos ler no final. O Cícero antecipou aqui, mas nós vamos ler no final juntos, e eu quero que você entenda a chave para receber essas bênçãos, a chave para tomar posse disso. Eu quero tomar posse. Ou muitas vezes, fala, mas eu não estou vendo isso, eu não estou vivendo isso, eu não estou experimentando isso. Você não está, mas eu tenho recebido muitos testemunhos de pessoas que já estão, e o Senhor quer que você também viva, amém? É para todos. Então creia no Senhor, fala, eu quero isso para a minha vida, eu desejo isso para a minha vida. Próximo versículo, Romanos 4:8, diz, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Por quê? Por que é abençoado o homem a quem o Senhor não imputa pecado? Porque o salário do pecado é
Então, se hoje a morte não é mais imputada em você, deixa eu te dizer algo: você é abençoado. Abençoado. Lança fora hoje todo espírito de depressão, toda tristeza, toda angústia. Lança fora, começa a lançar fora diante da palavra do Senhor, dizendo: Senhor, isso não é imputado sobre mim, eu lanço fora diante de Ti, Senhor. Eu lanço fora diante de Ti toda dúvida. Eu lanço fora, Jesus. Por quê? Porque que alegria e que bênção é receber o perdão de Deus sobre os meus pecados, e entender que esses pecados, eles não estão mais sendo imputados em mim, e não existe mais pagamento de morte sobre a minha vida. O meu caminhar, o meu dia a dia, não é mais um dia a dia de morte, não é mais um dia a dia de tristeza, não é mais um dia a dia de confusão. Existem situações ruins, sim ou não? Sim. Existe tribulação, sim ou não? Sim. Mas é importante ter convicção do quão abençoado você é. Para quê? Para que não se passe um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, e quando você vai ver, onde está Jesus nisso? Sei lá, já perdi de vista, não consigo mais ler a Bíblia, não consigo mais ouvir louvor, não consigo sentir mais nada, não tenho mais disposição, não tenho mais vontade, não tenho. Por quê? Perdeu quem? Perdeu a visão de Cristo, deixou, não consegue mais se sentir amado pelo Pai, perdeu a alegria de ser abençoado pelo perdão dos pecados. De modo oposto, quando os cristãos começam a questionar se verdadeiramente são perdoados, isso leva o quê? Quando um cristão pergunta: será que eu sou abençoado mesmo? Não. Será que eu sou perdoado mesmo? Será que eu sou perdoado mesmo por Deus? Será que não? Isso leva a insegurança, isso leva a medo, isso leva a cativeiros destrutivos, amém? Eu chamei de ciclo da derrota, Mas que muitas vezes o que se vive? Se vive um cativeiro destrutivo. Qual que é o cativeiro destrutivo? Começa a me punir, começa a não enxergar, amém? Não consigo enxergar. Você vai lá e fala de Jesus, 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 a pessoa diz: eu não estou enxergando isso. Você fala, mas eu não compreendo isso. Eu não. Entrou num cativeiro destrutivo. E o que tem nesse cativeiro destrutivo? Muitas vezes tem medo, tem insegurança, e isso não pode existir em um relacionamento saudável com Deus. Por quê? Porque Deus removeu toda a barreira para que haja esse relacionamento. Estava conversando com um pastor esses dias, e aí ele comentou, a respeito do irmão, e o irmão falou: o irmão fugiu, não fala comigo, não responde minhas mensagens, não. Caiu no cativeiro destrutivo, caiu no ciclo do medo, da insegurança, da síndrome de Adão e Eva. Tive medo, por isso me escondi. Não consegue mais um relacionamento íntimo sem barreira, não consegue mais olhar olho no olho, está tão acusado, está tão aflito, está tão triste que não consegue mais, foge, se esconde. Quando a gente fala de um casamento, e um casamento, se a esposa se sentir insegura do amor do seu marido, por mais que ela tente extrair força para o seu casamento, ela não vai encontrar alegria nele. Por quê? Porque não tem segurança de amor, não tem segurança de que é amada. E quando nós olhamos para a igreja em Cristo Jesus, é a mesma coisa. Se você não tiver essa segurança em Deus, de que você é um amado de Deus, de que você é joia rara na mão de Deus, fala para a pessoa do seu lado, fala: você é especial para Deus, você é joia rara na mão de Deus, você é precioso para Deus, você é preciosa para Deus. O Senhor vê valor em você, o Senhor tem sonhos para você. Porque se você não enxergar isso, você vai se sentir inseguro, vai se sentir aflito, e isso vai impedir um relacionamento com o Pai. Porque é assim que a mulher se sente, porque em vez dela florescer em seu casamento,
o que acontece? Ele vai desintegrando aos poucos, né? Cada dia mais distante, mais frio, as rotinas mudam, cada um tem a sua, a família já não é mais a base, né? Cada um por si, a vida perde valor, sentido, aí amanhã está no divórcio, porque é melhor assim. Não, começou lá na insegurança, começou lá pela falta de amor, de enxergar. Do mesmo modo, amados, quando nós olhamos para Deus, é o relacionamento com Deus. Do mesmo modo, é o relacionamento com o Pai Celestial. Não quer que vivamos aprisionados, inseguros, dentro de uma prisão, né? Mas não é uma prisão qualquer, com dias, não. Muitas vezes uma prisão perpétua. Eu tenho encontrado pessoas por aí, dentro de prisões perpétuas. Conheceram Jesus? Sim, um dia. Mas hoje estão dentro de prisões perpétuas, escravizados pelo medo, pela insegurança, pela tristeza. Conheça os valores de Jesus. Existem valores em Jesus. O apóstolo Paulo diz aos cristãos, né, que nasceram de novo em Cristo. Abre para nós Colossenses 1:13. Paulo diz para esses cristãos amados que eles foram transportados, amém? Talvez você não tenha esse sentimento. Nós tivemos um testemunho no batismo aqui. O testemunho foi que eu senti algo saindo, eu senti uma sensação meia no batismo. Mas o que a palavra de Deus fala em Jesus Cristo, é isso que o Senhor quer para nós, existe valor nele. Existe algo sobrenatural dele, que a palavra de Deus registra e faz questão de nos mostrar em Colossenses 1:13, o qual nos tirou, diga, nos tirou, aleluia, fomos tirados da potestade das trevas e nos transportou, diga, transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Ele te tirou e te transportou, amém? Não tem como, amados, às vezes a compreensão que temos é que está tudo a mesma coisa, não está. Você foi tirado e você foi transportado para o reino do Filho, amém? Você foi tirado. Essa é a compreensão que nós temos. Existe valor em Jesus Cristo. E qual que é esse valor? Tirou do império das trevas. Muitos falam que é reino das trevas. Não, não é reino, é império. Te tirou do império das trevas. Muitas vezes a gente volta eles para lá, né? A gente olha para o irmão e fala: você só se banhou, você não se batizou. Estamos dizendo para ele: você está nas trevas, você está no império. Que isso? Lá em Tiago diz que as mesmas palavras que nós bendizemos a Deus, nós amaldiçoamos, porque não compreendemos o que tem a ver com o irmão. Não tem a ver com o irmão, tem a ver com o poder de Jesus, com o valor que existe em Jesus. Se a palavra de Deus diz que aconteceu isso na vida do Walker, que ele foi tirado do império das trevas e foi transportado para o reino do Filho, quem sou eu para dizer que não? Amém? Ao contrário, eu sou aquele que olha para a palavra e tenho que dizer: é verdade, está escrito, Walker, em Colossenses 1:13, está falando ao seu respeito, está falando ao seu também, Vitinho, Marcia, Lê, Daphne, está falando a respeito da igreja, a respeito daquele que foi tirado e foi transportado. Acreditaram? Aí muitas vezes eu vou ali com o meu olho carnal e falo: mas continua com as mesmas práticas. Não, a palavra de Deus diz que ele foi tirado. O que seus olhos carnais estão vendo são um olhar natural, não são os olhos de Deus. Como é que você sabe? Vamos orar para descobrir os olhos de Deus? Não, está escrito. Eu não preciso orar nesse momento para descobrir algo que o Senhor já diz que acontece na vida daquele que crê. Por quê? Porque existe um valor imenso em Jesus. Observe, amado, nesse texto que está atrás de mim. Observe que houve uma mudança de lugar, amém? Quando eu criei em Cristo Jesus, houve uma mudança de lugar.
Pode parecer que não, às vezes você vai olhar a rotina da pessoa ou a sua rotina e você vai dizer assim: a minha rotina é a mesma, as minhas lutas são a mesma, o que passa na minha mente ainda são as mesmas coisas, a maneira que eu falo é a mesma, a maneira que eu me visto é a mesma, a maneira que eu sinto é a mesma, mas não houve uma mudança de lugar. Houve uma mudança de lugar. Você estava sob o poder das trevas, mas no instante em que creu em Cristo Jesus, você foi transportado e colocado aonde? Ao reino. Mas você precisa entender o que é o reino. Você foi transportado e colocado aonde? Sobre o sangue de Jesus. O reino de Deus, amado. Um dia nós falamos sobre a cachoeira de Deus, né? Nós falamos lá atrás. Mas o reino de Deus é isso. É como se fosse uma grande cachoeira. E aí o Senhor, Ele vai, Ele tira do império das trevas, transporta de lugar para o reino. E este reino hoje é banhado pelo sangue de Jesus Cristo. Constantemente purificando, perdoando os pecados do passado, do presente e do futuro. Você foi colocado sobre o sangue de Jesus. E o que tem no sangue de Jesus, amado? Tem perdão perpétuo. Não é escravidão perpétua, é perdão perpétuo. É a maior bênção sobre a sua vida de maneira perpétua. Se eu falasse para você, você vai ficar trancado dentro de uma cadeia, lá trancadinho e a sua sentença é uma prisão perpétua, você vai ficar feliz ou alegre? Eu falei dois, pegadinha. Feliz ou alegre? Triste, quem me ajudou com triste, obrigado. Você vai ficar triste ou alegre? Você vai ficar triste, amém? Mas muitas vezes quando nós falamos que você foi transportado para o perdão perpétuo sobre a sua vida, essa alegria às vezes ela não vem com tanta, que é normal. Por isso que nós falamos tanto desse sangue, para que essa revelação venha cada dia mais, para que essa alegria venha cada dia mais, para que essa glória de Deus venha cada dia mais sobre a nossa vida. E para entender o completo perdão de Deus, temos que entender o valor da pessoa que se sacrificou na cruz, o valor da pessoa que entregou a sua vida, Jesus. Por quê, amados? Poderia ser qualquer um ser entregue na cruz? Não poderia ser qualquer um. Somente Ele, somente aquele que era sem pecado, podia pagar por todos os pecados de todos os seres humanos, amém? Somente aquele que, esse dia eu falei a respeito da ressurreição, eu falei, eu vou trazer uma mensagem falando da importância do ressurreto, né, de Jesus ressurreto. Nós vamos falar um pouquinho hoje aqui, esses pouquinhos minutos que nos restam, eu quero falar disso. Por quê? Porque não podia ser outro, só podia ser Jesus, amém? Qual que é o salário do pecado? Morte. Então se aquele que não tinha pecado, e tinha que ser alguém sem pecado, então havia valor nele, porque algo nele diferenciava ele de mim, amém? Tanto ser enviado do céu, renunciado à glória, ser feito como filho do homem, como também ser direcionado à cruz, sem pecado. Existe algo diferente nele. Mas qual é a importância da ressurreição? É que se o pecado é morte, ele foi crucificado no meu lugar, ele recebeu todos os meus pecados. Quando eu vejo que ele no terceiro dia ressuscitou, o que isso significa? Uau! Realmente os meus pecados foram perdoados. A ressurreição é justamente a garantia de que ele recebeu o salário do pecado, que foi a morte, mas se ele venceu a morte, ele foi purificado novamente no Senhor, e juntamente com a glória que ele recebeste, nós recebemos também, amém? Essa é a garantia. Qual que é a importância dele? Ele ressurgir, dele ressuscitar. A importância de que ele venceu o salário que ele recebeu. E é justamente aí que eu tenho, como que eu tenho garantia de que eu sou perdoado? É porque está escrito que
Não, porque quando eu enxergo a ressurreição de Cristo Jesus, eu enxergo que Ele venceu esse pecado. Ele não tinha, Ele recebeu, Ele morreu pelo fato de receber, e agora Ele renasceu. Por quê? Porque é o dom de Deus, é vida. É vida. Quando o nosso Senhor Jesus morreu no Calvário, Ele tomou todos os nossos pecados, os pecados da humanidade, como sacrifício sobre Ele na cruz. O que Ele tomou na cruz? Ele tomou juízo, Ele tomou punição. Eu te pergunto agora, você acha que você está sendo punido por algo, amado? Você acha que você está tendo uma vida assim, que poderia ser uma vida melhor, porque você está sendo punido por alguma coisa que seu pai fez lá atrás? Você está sendo punido por um erro seu, que você cometeu lá atrás? Você acha que agora está sendo punido? Você acha que o seu filho é do jeito que é porque está sendo punido pelo aquilo que você fez? Você acha que o seu casamento é o que é porque você está sendo punido por aquilo que você fez? Você acha que a porta de emprego não está aberta porque você está sendo punido por algo que aconteceu lá atrás? Ele recebeu juízo e punição no seu lugar. Você não está sendo punido, você está sendo abençoado pelo fato de ter o perdão dos pecados sobre a sua vida, amém? É clareza, clareza diante do Senhor. Este é o valor deste único homem chamado Jesus. E só há uma maneira, amados, de receber o perdão de Deus. Eu vou fechar com essa parte. Só existe uma maneira de receber o perdão de Deus. E o que significa receber o perdão de Deus? Significa que todos os pecados automaticamente estão perdoados. Entenda isso, amado. Quando nós falamos de receber o perdão de Deus, muitos dizem: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A pessoa não precisa crer em Jesus. Não é isso. Mas muitos pregam isso. É necessário crer e é necessário confessar. Olha o que diz em Romanos. Abre para nós, por favor, Romanos 10, 9. Nós compreendemos em Romanos 10, 9 que não existe outro caminho a não ser por meio de Jesus, do sangue derramado de Jesus. Romanos 10, 9 diz assim, nós vamos ler até o 13, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou, amém? Entenda isso. Olha a chave aqui do que eu estava te dizendo. Essa é a chave da ressurreição. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e o teu coração creres que Deus o ressuscitou. Por que tem que crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos? É importante termos clareza disso, porque eu preciso crer. Mas quando eu digo eu creio em Jesus, eu creio no Jesus ressuscitado. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Próximo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre o judeu e o grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Não há duas opções na Bíblia, há uma única opção, e para nascer de novo é através de Jesus Cristo. Aleluia. Não há salvação sem Jesus Cristo. Não há certeza de que todos os nossos pecados foram perdoados sem a ressurreição de Jesus, amém? Não há certeza de que se os pecados são perdoados ou não, se não houvesse ressurreição. Por isso se faz necessário ressurreição. Coloca para nós 1 Coríntios 15, 17. Porque Jesus ressuscitou, você não está mais no pecado, amém? Porque Jesus ressuscitou, você teve os seus pecados purificados.
Olha o que diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda que permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito às premissas do que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Não podemos pregar a graça de Jesus sem Cristo ressurreto. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Que o perdão no qual recebemos seja compreendido, que não depende do que eu faço ou do que eu deixo de fazer. E isso para que ninguém se glorie através dos seus próprios esforços, mas é por meio da fé na obra consumada de Jesus que nós recebemos. Se lembre de algo, amado, na sua caminhada cristã. Nós falamos hoje a respeito da maior bênção, e essa maior bênção é a chave para nós. Coloca lá Deuteronômio 28, por favor, versículo número 1. Nós vamos louvando e de tempo em tempo nós vamos lendo. E dentro deste reino inabalável, dentro de um relacionamento que nós temos com Cristo Jesus, perdão dos nossos pecados, lembre-se sempre disso. Como é que você foi salvo? Pela graça, por meio da... Como os teus pecados foram perdoados? Pela graça, pelo meio da... Como que você foi justificado diante de Deus? Pela graça, por meio da... Você vai perceber que a sua caminhada cristã inabalável, com seus pés firmados, aconteça o que acontecer, é pela graça, por meio da fé. É assim que nós nos relacionamos no reino de Deus inabalável, pela graça, por meio da fé. Este é o fundamento inabalável do reino de Deus, edificado sobre a obra de Cristo Jesus. Não permita qualquer ensinamento que diminua a cruz, que diminua Jesus, que faça da sua vida algo para a salvação, ou até mesmo para o perdão, da justificação. Não permita ensinamentos que vêm mediante ao seu esforço, só você precisa, mas entenda que o seu passo de vitória diante de Deus, aquilo que te faz vencedor hoje, é a consciência de que é pela graça, por meio da fé. Sabe como é que você vai avançar com a sua célula? Pela graça, por meio da fé. Sabe como é que o seu casamento será transformado? Pela graça, por meio da... Sabe como o seu filho será alcançado para Jesus? Pela graça, por meio da fé. Sabe como passará a enxergar o seu marido uma bênção? Pela graça, pelo meio da fé. Sabe como abraçaremos este feital, este bairro? Pela graça, por meio da fé. Você é mãe de milhares, pai de multidões. Sabe como? Pela graça, por meio da fé. Você tem os seus pecados perdoados. Você tem a maior de todas as bênçãos sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua família. Aleluia, 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 aleluia.
sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Pra sempre. Do seu Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. O Pai me adotou, o seu amor. Hoje sou filho. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Projeta para nós Deuteronômio 28, a partir do versículo número 2. Você tem o seu perdão, recebeu perdão sobre os seus pecados. E esta é a maior bênção, porque pela obediência dele, pelo sacrifício dele, pelo sangue dele, hoje os céus estão abertos sobre você. E a partir dessa maior bênção, a palavra de Deus registra para nós: e todas estas bênçãos virão e te alcançarão quando ouvires a voz do teu Deus. Próximo. Bendito serás na cidade,
Você é bendito neste campo, você é bendito aqui no Feital. Compreenda o que está escrito ao teu respeito. Volta um pouquinho. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Próximo. Bendito o fruto do teu ventre. Aleluia, o teu filho é bênção. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Próximo. Bendito é o teu cesto e a tua amassadeira. Próximo. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. Número 8. Próximo. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e tudo, em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor o teu Deus. Passa para o versículo número 10. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e temerão e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e o fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo da terra, que o Senhor jurou aos teus pais te dar. O Senhor te abrirá o teu bom tesouro, o céu. Aleluia. Para sempre. O Senhor abrirá o teu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra ao seu tempo, e para abençoar toda obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Sabe por quê? Porque você é abençoado do Senhor, porque os teus pecados foram perdoados, porque existe um tesouro. Você era órfão, mas não é mais. Agora você é filho, agora você é filho. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Oh! Aleluia! O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me amou, seu me encontrou. Meu Pai me ama e eu sou dele. Meu Pai me ama e eu sou dele. E nada vai me separar do seu grande amor. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. O Pai me adotou, seu amor. Eu era órfão, hoje sou filho. Aleluia. E é esse o fundamento inabalável, edificado sobre a obra de Jesus Cristo.
Você é salvo, seus pecados foram perdoados, você foi justificado pela graça, por meio da fé. Obrigado, Jesus. Eu te louvo pela família da fé, eu te louvo por este lugar. Eu bendigo o teu nome, Senhor Jesus Cristo, por entender a maior bênção de todas. E hoje temos a consciência de perdão, uma consciência de pecados perdoados. Nós te louvamos e eu declaro, diante das famílias, diante das vidas, dos jovens, das redes, Senhor, das crianças deste lugar, eu declaro as suas bênçãos, eu declaro, Senhor, o céu aberto sobre a vida desta igreja, e eu convido, Senhor, a entrar numa segunda-feira abençoada, uma segunda-feira extraordinária na tua presença, entendendo que tu és o nosso fundamento. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, diga obrigado, diga aleluia, aleluia. Abra sua boca, diga glória a Deus, aplauda mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, aleluia. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Dê um abraço no seu irmão, aleluia.